A quarta fase de manifestações, nós podemos dizer que foi uma fase bastante conturbada. Uma fase em que houve uma escalada daquilo que é a violência, tanto policial assim como pública. Mas isto muitas vezes acontece porque é que nós temos aquilo que nós chamamos, claro que isso tem muito mais a ver com estudos de guerra, geopolítica, mas a questão de escalada. Quando se trata de um conflito, a primeira questão que as pessoas estão envolvidas no conflito, assim como terceiras, devem perceber se querem escalar este conflito, querem manter ou querem alastrar o mesmo. Porque é daí onde tu vais tomar as melhores decisões. E se nós estamos a ver agora, o povo está muito impaciente e tem a sua razão de estar impaciente. O que tinha que se fazer, na minha opinião, tendo em conta, não sei as pessoas que estudaram segurança ao nível do Estado ou do governo neste caso, mas eu, na minha percepção, com pouco conhecimento que eu tenho de estudos de segurança, eu acho que o governo neste momento tinha que criar no mínimo aquilo que nós chamamos de um cordão apenas de segurança e tentar gerir e não necessariamente tentar repelir as pessoas. Tinham que deixar as pessoas se manifestar desde que se cria aquilo que nós chamamos de cordão de segurança. Porque o que está a acontecer? Percebeu o que aconteceu ontem em Ressano? Em Ressano, após aquela morte, a população ficou indignada, já se queimou instituições bancárias, via algumas infraestruturas a serem queimadas, ou seja, alastrou-se, escalonou-se o conflito. Ou seja, esta escalada não beneficia ninguém. Qual vai ser a próxima fase? É aquilo que eu sempre chamo a atenção. Vamos chegar ao ponto aquilo que aconteceu em Ruanda, entre os Hutus e os Tutsis. Vamos acabar nos matando, dependendo de que lado cada um está. Mas por quê? Porque não estamos a conseguir gerir um conflito que desde o início nós chamamos de atenção. Mas quando a gente chama atenção, este ou é um descontente, ou é frustrado, ou já jovens como nós, assim ainda não vamos ser frustrados. Nós simplesmente estamos a contribuir para o bem da nação. Mas tem um problema dos lambibotas. Olha para o Júnior, Júnior é um descontente, é um frustrado. Eu me ponho às vezes a rir. Como é que uma pessoa tão jovem vai já estar frustrada? Tinha que estar com uns 60, 70 anos para estar frustrado porque não realizei os meus sonhos, não com a idade que eu tenho. Para dizer o quê? Que tem que tirar aquilo de bom que nós temos. Graças a Deus, eu estou na comunidade, assim como se calhar estou no asfalto. Conheço os dois lados da moeda. E é fácil. Esta população, muitas vezes, o que eu costumo dizer? Esta população precisa de ser entendida. Eu estava aqui a pensar quando vim, temos que fazer um paralelismo. Só um pequeno exemplo para o governo tentar perceber o que eu quero dizer. Vamos ver a guerra entre Israel, o Hamas, ou contra aqueles estados que estão ali em volta de Israel. Israel foi criado em 1948. Desde a criação do Estado de Israel até hoje, a guerra. Israel é a maior potência bélica naquela região. Tem aquelas bombas que são chamadas bombas teleguiadas, podem destruir um prédio, podem tudo imaginado. Mas temos um Hamas que apenas só tem foguetes de fabricação caseira. E por que mesmo uma potência com tantas bombas, com armas teleguiadas, não está a conseguir subjugar aquele povo? Porque aquela criança, aquele menino que simplesmente não entende nada de guerra, que está na faixa de Gaza, quando vê o seu pai a ser morto, aquela criança cresce com sentimento de vingança. Não quer saber se o meu adversário é mais forte ou não. Ou seja, estamos a combater o terror com um terror ainda maior. E isso não pacifica. Não pacifica aquilo que é a própria situação daquela região. O mesmo está a acontecer aqui. É Ressano Garcia. De algum modo, nós vimos que as pessoas fechavam fronteiras assim, mas não havia confrontos. A polícia esteve lá, os militares estiveram lá, não havia confronto, até fizeram uma vaquinha para os militares. Era só continuar com aquele cordão de segurança. Continuavam com aquele cordão de segurança. Tarde ou cedo, uma das partes ia dialogar. E poderia haver aquilo que nós chamamos de cedência, mas o importante era gerir o conflito, não escalonar. Mas o que nós fizemos a partir de ontem? Escalonamos o conflito. Agora as coisas estão a ser fora do controle. Em Ressano Garcia, e eu aqui que parece que Bobol também já quer voltar atrás. Ou seja, até aquelas regiões em que já estavam pacificadas,
por questão de solidariedade aos seus irmãos geressanos. Já querem voltar a colocar barricadas e atacar esquadras, atacar algumas instituições. Escalonamos o conflito. Quem escalonou é quem deveria garantir segurança. Porque a polícia deve perceber uma coisa. Eu costumo dizer, a polícia é a partidária. A polícia deve defender em primeiro lugar o Estado. Tanto aquele jovem que morreu, assim como as instituições, todos merecem segurança. Então, quando é a polícia a tirar a vida, enquanto a polícia tem um dever legal de garantir a segurança daquele indivíduo, as pessoas já não vão se sentir representadas pela polícia. Vai acontecer o quê? Escalonada de violência atrás de violência. Só nesta quarta fase que tu me fazias questões. Ora, isto não é segredo para ninguém. Bandidagem, ladrões, raptores sempre existiram em Moçambique. Mas o que acontecia? Os raptores, claro que praticavam rapto à luz do dia, mas aqueles ladrões artesanais, eu chamo artesanais, que roubam o telefone, que te arrancam os teus pertences, tinham uma forma de operar. Mas com esta quarta fase, eles neste momento são donos e senhores das praças. Ou seja, eles sabem, juntam-se às multidões. Há bairros que tu não circulas nem de dia. Se tu circulares a pé, vão te tirar tudo que tu tens. Mas por quê? Nós é que estamos a deixar com que isto aconteça, porque nós estamos a escalonar os conflitos. Estando a escalonar os conflitos, mesmo aqueles que são delinquentes por natureza, vão acabar se aproveitando. Tem aqueles que têm a sua agenda. Então, nós temos que começar a perceber o que Moçambique quer. Onde é que nós queremos chegar? Vou te trazer 2 pontos fundamentais para tentar perceber, mais ou menos, ou o povo em casa tentar perceber. O presidente da República está a dialogar, disse que está a dialogar com os partidos políticos, está a dialogar com os jovens. Vi ontem, parece que eram jovens que estiveram lá, está a dialogar quis dialogar com os candidatos. Mas eu acho que neste momento ainda estamos na brincadeira, ainda não estamos a dialogar. Porque muitas vezes você vai se perguntar, os jovens que estiveram lá ontem, será que representam aquela população que está a manifestar? Porque você tem que partir desse ponto. Será que aqueles jovens que estiveram com o presidente da República são influentes nas comunidades? Então pode até dialogar com aquele conselho, que na minha opinião percebi que aquele conselho da juventude praticamente é dividido. Cada um ali tinha os seus interesses. Ou seja, será que aqueles jovens, por mais que se entendam com o presidente da República, vão ganhar legitimidade nas comunidades para que saiamos deste conflito? Este é que é o ponto fundamental. É que se diz todos os dias, na verdade, é o povo que precisa se dialogar com ele. Como dialogar com este povo? Agora a questão é essa, como dialogar com este povo? Este povo está a reclamar de várias coisas. Primeiro é a própria miséria, que engloba tudo. A miséria engloba a questão do desemprego, falta de adaptação, qualidade de vida, falta de medicamento nos hospitais, falta de uma educação de qualidade. Agora, como resolver estes problemas? Como realmente se reconciliar com o povo? Esta é a grande questão. Esta é isto que nós temos que responder. Não basta simplesmente eu aparecer publicamente como se calhar representante da juventude, mas não tenho um discurso legitimador. Eu, por mais que vá à presidência, sente como presidente da República, tenho aquelas todas as horas, mas se aquela população não me reconhece, acho que vai acontecer. E veja lá só o contrassenso. O presidente da República está a dialogar na presidência. Em contrapartida, a polícia está a matar Ressano. Bate. Ou seja, todo aquele discurso, aqueles encontros que o presidente da República se calhar marcou, foram por água abaixo depois do que aconteceu ontem. Porque era necessário que o presidente da República, tudo bem, está a tentar solucionar, está a dialogar com as pessoas. A polícia, em contrapartida, parece que está contra o próprio presidente da República. Mata. E agora, em Ressano, praticamente está-se, entre aspas, em guerra. Ou seja, as pessoas vão começar a perceber que não, parece que esse diálogo é mesmo para nos enganar. Então já não queremos diálogo, ou seja, escalonamos o conflito. 2, o Conselho Constitucional também, eu acho que
com todo o respeito pela doutora Rússia Ribeiro, eu nem sou experta em direito, mas o meu entendimento, ela até é professora doutora, e entre outros eu conheço alguns juízes que estão ali, por acaso alguns foram meus docentes, mas com todo o respeito mesmo, eu tenho uma questão muito simples a fazer e que a gente reflita como sociedade. Ela disse que ela fez muito bem a explicar o direito comparado, não porque Moçambique nós estamos a demorar, porque aqui primeiro corre a fase do contencioso, depois do contencioso vem a validação, enquanto em outros países vem primeiro a validação e depois é que é contencioso. Eu acho que... E a própria lei falou da legislação. Bom, ninguém vai aprovar leis que lhe prejudiquem. Quem aprova leis, quem cria as leis são os homens. Nós temos aquela Constituição, parece que é Deus que deu a Constituição. Não, são homens que escreveram a Constituição. Escreveram ao seu belo prazer aquilo que algumas vezes lhes interessa ou acham que vai lhes beneficiar. Então, nós não podemos dizer, não, a Constituição, as normas, temos que chamar a atenção que realmente quem criou as normas. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela diz que a demora na divulgação dos resultados tem a ver com questões de contencioso eleitoral. Mas mais à frente ela se contradiz. Quando é que ela se contradiz? Estamos a demorar porque aqui é contencioso. Contencioso deve ser respondido. Ou seja, aquelas questões, aquelas reclamações. É isto que ela está a chamar de contencioso dos partidos. E ela depois no final vem dizer o seguinte, mas este mesmo contencioso vai vir dentro do acórdão da validação. Ou seja, ela diz que estamos a demorar porque está-se a tratar o contencioso eleitoral. Mas ao mesmo tempo ela não está a responder o contencioso reclamado pelos partidos. Diz que há de vir dentro do acordo na validação. Eu acho que é um contrassenso total e completo. Não precisa ser expert em direito para perceber que isso não faz sentido. Se nós estamos a dizer que estamos a demorar por questões de contencioso, mas até então eu te pergunto, Mação, qual contencioso já foi resolvido? Qual contencioso já foi resolvido? São essas questões que muitas vezes nos levam a essas escaramuças. E digo mais, esta toda demora na divulgação dos resultados, como tal, por mais que os resultados que saiam do Conselho Constitucional sejam legítimos, já não vai encontrar legitimidade na população, porque disse que esta demora está-se a forjar alguma coisa. E em ciência política já disse algo fundamental, o que realmente é um processo eleitoral, o que é realmente esta toda a questão do processo eleitoral que nos garante as questões procedimentais e incerteza no resultado final. Então nós temos que começar a pensar, será que queremos escalonar? Queremos salvaguardar a paz? Eu acho que salvaguardar a paz passa por uma coisa, é ouvir o povo no verdadeiro sentido. Quem é o povo? São aqueles que estão lá nas ruas. Tanto aqueles, porque dentro do povo, queiramos quer não, tem os mais radicais, tem os mais passivos. Em qualquer parte do mundo, mesmo dentro do governo, tem os mais passivos e os mais radicais. Há quem se calhar dentro do governo diz, não, vamos tirar a polícia, vamos prender todos esses homens. Mas há quem dentro do governo também é um bocadinho mais sensato, diz que não vamos fazer isso, vamos se calhar tentar gerir a situação. O mesmo acontece na sociedade. Tem os mais radicais por natureza, mas tem aqueles mais passivos. Mas nós temos que entender que o bem que eles estão a prosseguir é um e único, o bem-estar de todos os moçambicanos. E neste momento, qual é o bem maior a Moçambique? É a paz, algo que nós não estamos a ter. Estamos a circular com medo, estamos a viver com medo, estamos a viver numa incerteza. Mas por quê? Porque quem deve decidir ainda não ganhou coragem para decidir. E eu me pergunto, se isto está assim agora, estamos a ter os problemas que estamos a ter, não quero imaginar no dia da validação dos resultados o que vai acontecer. Eu já estou preocupado, estou com medo com o rumo que o país está a tomar dia após dia. E isto é bastante preocupante.